Muito bem, Nase Auditores e Consultores, há 47 anos gerando resultados e credibilidade para os seus clientes. Planalto, há 68 anos seguindo seu coração. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Paulo Hernani Evangelista, meu anestesiologista, meu médico, amigo, tempos de Amrig, lá da década de 70, né? Prazer em tê-lo no programa. Já lá vão anos. Nem vamos falar sobre isso, né? E a Carol, que é nossa gerente de marketing do Jockey Club. Estamos em casa aqui, ao lado do Jockey Club. Vizinho. Do Rio Grande do Sul. Depois vamos conversar com a Carol sobre o que aconteceu em 2014, o que o Jockey está preparando aí para 2015, o Jockey Club, que parece que está tendo um renascimento importante. Evangelista, eu li o livro, A Ponte, né? Até porque tu sabe de onde é que eu sou, né? Lá do Alegrete. Eu sou de Uruguaiana. Vizinho, faz sombra. Faz sombra no Alegrete. Eu não sou não digo que sou de Alegrete para me exibir, eu sou de Uruguaiana para me exibir. Vamos lá, então. O livro conta a história da Revolução, né? Um episódio da Revolução de 23, né? Em que houve a batalha na ponte do Rio Ibirapuitã, em junho de 23, entre as forças do governo e os maragatos. Eu me propus a descrever 24 horas antes da batalha até o fim da batalha no dia seguinte. A ponte do Rio Ibirapuitã, que foi eternizada pela música Canto Alegretense. Também, né? Também. Bom, esse é um belo livro, eu li o livro, foi o ano passado que tu estivesse aqui, né, o Evangelista. E realmente a gente tem que, muitas vezes, recapitular a história, ver que, né, por exemplo, assim, o ano que vem, agora 2015, Uruguaiana está festejando o Sesc Centenário da retomada do general Estigarribia, lá do Paraguai, em Uruguaiana. Os paraguaios tinham tomado Uruguaiana e a Tríplice Aliança Brasil, Uruguai e Argentina retomaram a cidade de Uruguaiana em 150 anos. E vai ter uma grande comemoração. E contar essa história, ver essas histórias, são uma coisa importante para nós termos a trajetória no futuro, né? Esse é um bom livro para presente, inclusive, né? Deve dar para presente. Agora, aproveita o final de ano. Até eu proponho o seguinte, que dê 2, porque assim já pode ter a segunda opinião. Exato, pode até discutir depois as coisas, né? É uma oportunidade de discutir. Não leia de novo, compre 2. Compre 2. Se quiser ter a segunda opinião. Mas esse livro aí, ele tem um fundo histórico, real, verdadeiro, que eu descrevo as personagens principais, né? E depois tem a parte da ficção, que é o romance, que eu coloquei as personagens, né? E no fim, tudo junto. Não, e depois uma linguagem muito direta, muito bem explicada, né? Quer dizer, os fatos bem narrados pormenorizadamente, mas de uma maneira muito clara, muito acessível, né? Agradável. Tu está te consagrando como escritor também. A filosofia desse livro foi, como dizia o Conrad, o leitor tem que ver, ouvir e sentir. E tu, como bom anestesiologista, tu fez um livro que anestesia um pouco o camarada. Facilita o entendimento. Anestesia um pouco o camarada. Ele que é grande anestesiologista. Não é que bote para dormir lendo o livro, né? Não. Anestesia da história. O cara fica anestesiado lendo a história. Não, isso, finalizado. Então, o pessoal que quer, digamos, a ponte, dar de presente e tal, ter como presente e tal, como é que faz para adquirir? E lá no shopping Iguatemi, na livraria Cultura, né? Lá na Cultura Iguatemi, né? E nos principais lancherias dos grandes hospitais de Porto Alegre. Lancheria dos hospitais interessantes, no Divina Providência, no Mãe de Deus e no Moinhos. Tá certo, que beleza. Então tá. E qual é a próxima atração tua na área literária? Não, eu tenho um livro na gaveta, tá pronto. Não tem nada meu. E o título é O que os cães ensinaram para os seus donos e suas donas. Legal. Eu nunca esqueço uma vez, olha que eu tenho memória, a gente chega depois dos 30, a gente fica com uma memória mais longe atrás. Esse é sinal, né? E eu me lembro que uma vez, em 70 e poucos, o Evangelista Silvio ainda vou lançar um livro. Claro, lançasse outro e tal, mas eu nunca esqueço o título que tu disseste para mim. Lá na Salgado Filho, particular ou INPS? Se lembra? Sim. Tá bom. Então tá, daqui nas melhores livrarias do ramo, lá em Guatemi, na Cultura. Eu sempre brinco com o pessoal, estou em negociação com o Spielberg para transformar isso em filme. Tá certo. Agora tu está pedindo quanto? Está regateando? Menos que o Abel. Menos que o Abel, mas tá certo, menos que o Abel. É uma fortuna, então. Carol, e aí o Jockey Club em 2014? Olha, temos muito o que comemorar, foi um grande ano para o Jockey e fico feliz até com o teu comentário inicial dessa percepção da retomada da vida do clube. Tem sentido isso, exatamente. Ele tem um papel muito importante na sociedade, por um tempo ele ficou passou por momentos difíceis
E acredito que esse ano brincam, né, que foi o ano do cavalo, com certeza foi o ano do cavalo. A gente começou em maio com um torneio internacional de joquetas, com toda uma atividade social em volta disso, homenageando mulheres da sociedade. Depois, a gente, pensando assim numa linha cronológica, né? Em junho, a gente foi aceito na OSAF, que é uma instituição latino-americana de entidades turfísticas. Isso nos dá uma chancela, é como se fosse uma FIFA do turf. Então, isso é o reconhecimento de todo um trabalho que vem sendo feito. Daí, avançamos na nossa trajetória assim, de conquistas. Em julho, se assinou um convênio entre Brasil e Uruguai. Então, a partir de 2015, o nosso produto, que são as corridas de cavalo, vão estar no Uruguai. Então, com isso também a gente ganha mercado e reconhecimento. Em setembro, fizemos um evento incrível, assim, que foi uma oportunidade que surgiu, foi um sonho maluco que se transformou em realidade de trazer os 2 maiores jockeys do mundo pela primeira vez juntos em Porto Alegre, aqui no Hipódromo do Cristal. E veio jornalistas dos Estados Unidos, da Europa. O jockey foi notícia em todo o mundo, literalmente. Daí, para consagrar isso, comemorando 107 anos de existência. E em novembro, digamos assim, o gran finale, Grande Prêmio Bento Gonçalves, aí com recorde de público, 10 mil pessoas. A gente tinham cavalos do Rio de Janeiro, São Paulo, de outros lugares do país, e acabou ganhando um cavalo gaúcho, que foi convidado tanto o cavalo campeão quanto o vice, ambos gaúchos, ambos crias aqui do Cristal, foram convidados, vão estar participando de um Grande Prêmio Ramírez, dia 6 de janeiro, no Uruguai. Que então, beleza, assim, falta até fôlego para dizer, mas Carol foi um ano entusiasmada, é verdade. Maravilhoso. E depois tem uma coisa, o Hipódromo do Cristal, ele está, diante das transformações estruturais da cidade, ele está ficando no centro, né, um polo importante, econômico, comercial, né? Quer dizer, agora a revitalização do Guaíba, com a catamarã, quer dizer, as projeções de abertura de novas avenidas, isso aí vai também criar uma mobilidade urbana interessante em que o hipódromo poderá explorar isso, vai ser o grande centro, né? Até uma curiosidade, assim, o Jockey Club, o hipódromo era no Parcão, e se cedeu à cidade em função do desenvolvimento daquele espaço. 2 grandes entidades gaúchas começaram ali no Parcão. O Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Jockey Club. O Grêmio eu não sabia. O resto eu não sei. O Grêmio começou lá, no Parcão, né? O doutor Paulo, o Colorado. Não me lembro disso. Não se lembra disso? Eu também, porque assim, na verdade, a cor do jockey é vermelho, a gente fixa no vermelho, né? Agora temos ali o Beira-Rio também próximo. Tá certo. Mas parabéns ao Hipódromo Cristal, porque na verdade tem muita gente ainda que gosta de remanescente e as novas gerações precisam também, né? Sim, e a gente tem desenvolvido também atividades nesse sentido aí de renovar as gerações. E jockeys, vocês têm renovado os jockeys? Sim, temos novos talentos. O Cristal passou a ser a menina dos olhos assim do país. Se investiu, até esqueci de mencionar aqui na minha linha cronológica, em março a gente inaugurou uma nova pista de corrida de cavalo, que hoje é a mais moderna do país. Então, com isso, a gente atrai melhores cavalos e atrai também os jockeys para pilotar, digamos assim, esses melhores cavalos. A gente tem feito algumas atividades também para renovar as gerações. E uma delas, assim, que até a gente acho que já comentou aqui no programa, a Confraria do Chapéu, que é um grupo de mulheres que se reúne uma vez por mês para uma palestra, uma interação, um momento de troca, revive a questão do glamour, a tradição de usar chapéus e vive esse ambiente do hipódromo que é tão especial, né? É uma atividade única, ela reúne esporte, é cultura, tem toda a sua importância econômica pelo que movimenta de cavalos. E o investimento em cavalos, o doutor Paulo Evangelista agora está pensando em diversificar os investimentos, né? Então daqui a pouco, né, Paulo? Olha, é uma pedida, hein? É mais fácil não correr. Tá mais fácil de tu correr, tá mais preparado para correr do que para investir, tá certo? Mas é um bom investimento. Tá certo. Então, e para o ano que vem, qual é a grande programação, assim, resumidamente?
Não tem como resumir, né? Não tem, né? Corrida, então é um outro programa, corrida toda quinta-feira. Mas o Bento Gonçalves é uma vez por ano, né? Segundo Bento semestre. Gonçalves, a gente já tem data marcada, dia 10 de outubro. Ele fica um mês mais cedo, justamente para integrar nesse calendário do Mercosul. Então, os cavalos podem ganhar aqui, depois correr no Uruguai, Argentina. Tá certo. Obrigado, Carol. Então, olha aqui, lembrando, pessoal, a ponte do Dr. Paulo Hernando Evangelista, nosso amigo, além de escrever muito bem, ser muito objetivo e tal, ele está trazendo aqui uma história, né, que se passou uma história real, com fatos, romanceada em alguns momentos, né, o Paulo? E um belo presente para seu amigo, para você se auto-presentear também, lá no Iguatemi, na Cultura, ou então nas lanchonetes ou lancherias dos melhores hospitais. Se interne lá, arrume uma desculpa, se internar e já vai ter uma leitura boa, né, tia? Tá certo, isso aqui ajuda também o cara a se recuperar. Não tem problema. Passar o tempo ajuda. Então, tá. Distrai, Então, um abraço, parabéns. Tchau, obrigado. Carol, um grande abraço. Obrigada. Então, um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.